Fala, marujos e marujas, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Papcast, a sua rede sonora de apoio às paternidades integral. Meu nome é Thiago Cor, estou aqui junto com o Marinho da agência Dindom e os nossos convidados, a Carolina Vieira e o Daniel Fonseca, para dar continuidade naquele bate-papo que a gente começou semana passada, mas que foi tão profundo, deu tanto pano para manga, que a gente resolveu dividir e fazer esse 2º episódio. Inclusive, se você está caindo de paraquedas aqui agora, nesse momento, sugiro que você volte um episódio e ouça a primeira parte, onde nós começamos a falar sobre a paternidade antes da gestação, o lugar do homem tentante. Semana passada, e já dando um spoilerzinho, a gente ouviu o relato do Alfredo, trouxe uma história que impactou a todos nós aqui. Foram 2 anos tentando engravidar, fertilização in vitro, todo um estresse psicológico, físico, uma história de aborto, luto e depois, finalmente, a realização de um sonho com a chegada dos gêmeos. E aí a gente conseguiu fazer a fertilização e nós tínhamos 2 tentativas. Na primeira não deu certo, não vingou. Ouvimos também o relato da Ananda Figueiredo, que trouxe também toda a sua experiência em estar nesse lugar enquanto mulher tentante. Todo o processo como tentante, né, durante muitas partes, em muitos aspectos dele, eu me conectava, na verdade, com a minha incompletude. E ela trouxe aí também um relato da importância do seu parceiro em toda essa jornada. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade ao 7º episódio do Papcast, a sua rede sonora de paternidades integral. Dani, a gente conversa muito, né, sobre esse lugar do cuidador nos nossos grupos e o quanto o cuidado é uma manifestação humana, ou seja, nós, enquanto homens, temos, sim, essa capacidade de oferecer cuidado, mas que a gente precisa resgatar. Resgatar esse lado da nossa humanidade. E aí, ouvindo aqui a Ananda, me veio muito isso, desse papel do homem enquanto cuidador, já nesse momento da preparação, né, enquanto está tentando engravidar, e talvez como aqueles arquétipos que a gente fala, né, do guardião, do protetor, não no sentido de impor limites, de colocar ali uma situação, mas daquele que protege, daquele que oferece o melhor cenário possível para que essa mulher possa vivenciar essa experiência. E o homem também. Eu acredito que quanto mais equalizado, quanto melhor for esse cenário, a tendência é que as coisas sejam mais leves, por mais que tenha dor, por mais que tenha frustração. Eu fiquei muito feliz assim, de ouvir esse relato da Nanda pela percepção dela em relação ao parceiro e da importância que ele teve, e só reforça isso, o quanto é importante nós homens resgatarmos esse lado da nossa humanidade, o cuidado. Fala um pouco, cara, sobre isso, sobre a sua experiência. E aí, né, a gente ouviu agora a Ananda, a Carol, e aí eu queria ouvir você. Como que foi para você oferecer esse suporte para sua parceira? Como que foi para você, o que você sentiu ocupando esse lugar de companheiro, de parceiro, de cuidador? Então, primeiro, a Ananda e Lucas, nossa, obrigado, porque cada relato traz uma reflexão muito importante para a gente, né? Com relação a ser cuidador, primeiro parte de um princípio, né, como falei já ali no início, de que o homem originalmente não se cuida, né? Você não tem como a mulher, você não tem um médico, então você tem que desconstruir, né, ou fazer manutenções de cargas que vêm de sociedade, que vêm da comunidade, e por aí vai. E isso bateu um pouco, foi a primeira coisa que bateu forte para mim no relato da Ananda, foi o peso que a sociedade impõe que você tem que fazer uma coisa ou outra. E como a gente tem que levar em consideração, ok, tem que levar em consideração, mas tem que levar mais em consideração o nosso interno, sabe? A gente falou também de sombra, né? Eu tenho para mim que sombra é a falta de conhecimento, tá? Eu enxergo muito assim, eu estudo sombra e processo psicanalítico
há 5 anos, muito por conta do meu psicanalista me ajudar com esse processo, né, de manutenção da sonda. Então, a importância disso, tá? E aí, voltando mais para a sua pergunta, Thiago, que foi o meu despertar para a paternidade, exatamente quando eu não cuidei da minha parceira, né? E a série de violências que a gente sofreu, tá? Foi o start para, cara, ok, tô quase me separando, tô quase perdendo minha parceira, não posso, eu amo essa mulher, eu me amo também. Então, assim, duas pessoas que se amam podem fazer uma relação amorosa e boa. O que eu vou partir daqui? Por que eu sofri tanta violência? Porque eu não conheço nada. Então, o que eu vou fazer? Estudar, adquirir conhecimento. É uma outra aversão, porque aí você escuta, você só vai ser pai quando seu filho crescer, você só vai ser pai, enfim, quando você cuidar. Você só vai ser pai quando você perder a calma e você agredir sua filha. Você escuta uma quantidade de absurdos e você é pai quando você escuta o seu coração, quando você é sensível com a sua parceira. Você já é pai aí. Então, é muito importante ter essa reciprocidade porque você acaba entendendo, por mais que você não saiba como agir. Outro dia, a gente está vivendo puerpério aqui, então outro dia foi um dia super desgastante, que a neném de 12 dias não dormiu durante o dia, a gente super preocupado, e no final do dia os dois acabados, eu não tinha o que falar, sabe? Mas eu vi que os dois estavam acabados. E ela finalmente dormiu. Eu cheguei para a Camila e falei, vem aqui. E abracei ela. Só isso, pronto. Os dois se arrebentaram de chorar. E era isso. Dali a gente relaxou, todo mundo dormiu. Então, é esse cuidado. Outro ponto importante que acendeu uma luz aqui. A gente passou agora o Setembro Amarelo, falou de depressão. É importante falar também que, às vezes, se você está percebendo alguém, isso é uma coisa que a gente trocou ideia outro dia, Thiago, como você vai chegar para a pessoa e falar assim, gente, você pensa em dar cabo da própria vida, né? Com cuidado, claro, porque, ao mesmo tempo, volta aquele negócio que, às vezes, você tem que assumir a sua incapacidade de não ajudar e falar, cara, não é hora de você procurar um profissional. Então, e que bom que o Lucas teve essa percepção com a Ananda e, conhecendo ela, ele falou, cara, olha, isso não é você. Porque exatamente quando não dá certo, a gente encontra tem um pouco a síndrome do impostor, né? Você pode estar fazendo tudo certo, mas vai dar uma coisa errada. Eu estou vivendo muito isso no puerpério. A neném chora pra caramba, cara, eu faxinei casa, cozinhei, fiz massagem na mãe, relaxei a mãe, ajudei a escolher roupa, troquei a roupa da neném, fiz tudo. A neném chora, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Para, cara, para. Síndrome do impostor, você não é isso. Então, é importante você ter essa relação de saber quem você é, para você poder cuidar, né, da sua parceira. Esse lance desse impulso suicida me chamou muito a atenção para a gente ver a profundidade, para a gente ver a intensidade que essa experiência pode trazer, né, de realmente fazer com que a mulher, ou um homem, que provavelmente, de repente, também experienciando aí uma grande frustração, afinal de contas, quando é do lado do homem, também ter um filho é uma das principais afirmações das nossas masculinidades, da nossa virilidade. Essa é a prova real que eu sou homem, eu tenho um filho. E aí, de repente, quando isso começa a se estender, essas frustrações começam a se estender, também pode desenvolver aí várias questões existenciais. E aí, eu batendo nessa tecla novamente, né, o quanto importante a gente está falando e colocando luz nesse tema, porque olha só, né, a Ananda com impulso suicida, e quantas pessoas devem estar vivenciando aqui no nosso lado, o nosso vizinho, a pessoa que a gente convive todo dia, e silenciado, invisibilizado, sem acolhimento, e por maior parte das pessoas, inclusive, Carol e Dani, sem saber como acolher, né? Porque é algo difícil também. Se você me fala, eu não sei como que eu falo. E aí fala, tipo, cara, vai dar tudo certo? Calma, respira, ou te dou um livro, sabe? É delicado, inclusive para as pessoas que querem oferecer esse acolhimento, porque é algo tão sensível, algo que mexe com tantas coisas, que é difícil mesmo, acho que para todo mundo que está fazendo parte dessa história, né? Tanto
protagonistas enquanto mães e pais, mas também essa possível rede de apoio, que eu acredito que também tem um papel muito importante dentro dessa trajetória. Eu acho que contar, né, tanto com profissionais, mas também com pessoas que vocês possam falar. E aí, trazendo aqui para o homem, né, Dani, o quanto é importante a gente ter essa rede de apoio masculina, independente da fase que nós estamos vivenciando. Quando pais, talvez possa ser um gatilho para que a gente busque outros pais, para se identificar, mas ao longo da vida. Você acha que, de repente, se você tivesse ali uma rede de apoio, nesse momento, teria sido positivo para você? Total. Eu ia até falar isso na primeira parte, que se tivesse o PAP na época, provavelmente as coisas seriam diferentes. E até para a rede de apoio, muitos homens têm resistência também. Isso é impressionante. Que bom que está crescendo cada vez mais, sabe? Eu converso com as pessoas, não quer participar, beleza, é o que a gente chama do filtro da vida, né? Não é o seu momento, mas se precisar, eu ainda estou aqui, sabe? É bem assim. Então, é dessa forma. A rede de apoio, ela é muito importante, porque primeiro você vê que você não está sozinho. Você recebe outras ideias também, você consegue ter outros pontos de vista. Cada gravidez é única, mas todos somos humanos. Então, assim, dá para a gente ter empatia e acolher um ao outro, ser acolhido e passar bem, ou passar de forma menos pior por um período tão mais difícil. leve, né? Exato. Isso. E só me reforça o quanto é importante estarmos prontos para acolher o outro, né, galera? É muito importante. E às vezes é só isso que precisa, né? É se deixar e se mostrar disponível. A gente não precisa entregar, levar uma resposta, levar um caminho, falar, olha, eu estou aqui para te ouvir, para te abraçar, eu estou aqui, então, para os ouvintes que estão ouvindo. Os ouvintes que estão ouvindo é ótimo, né? Mas para vocês que estão aí nos ouvindo, talvez esse seja um caminho de se demonstrar presente, estar ali realmente. Falando sobre rede de apoio, no dia a dia, acho que todos nós temos amigos que têm essa resistência à rede de apoio. Você gostaria de levar, você gostaria que ele se abrisse contigo, mas há essa dificuldade. E aí vem aquela pergunta, normalmente nessas situações, vale a pena forçar uma barra, ser um pouco mais insistente? Sabe quando para você é muito visível que a rede de apoio vai fazer uma diferença, mostra na vida do cara? Então, como levar essa pessoa para lá? Mas ela não quer ceder. Normalmente, você acha mais conveniente tentar insistir, ou então fala uma vez, dá um tempinho, fala de novo. Normalmente, como tentar arrebanhar essa pessoa? Normalmente, cara, é difícil uma pessoa ir por livre e espontânea pressão. Por exemplo, uma mulher, né, que fala, tipo, cara, vai lá, vai lá, vai lá. Esse vai lá já vai criando uma resistência, ele já vai com os 2 pés atrás, ele vai lá, mas vai altamente desconfiado, né? Isso é bem comum. A transformação, ela começa muito de uma forma interna. Pode ser bem positivo, às vezes é isso, ele tem que ser empurrado mesmo, e muitos homens chegam até nós, inclusive aqui no Papcast, no Projeto Homem Paterno, no PAP, empurrados, literalmente, e aí depois o cara fala, nossa, uau, não sabia que era assim. Começa realmente a desmistificar um monte de imagens e símbolos que eles tinham em relação a essa experiência de estar num grupo de homens. Pode até fazer um episódio sobre grupos de apoio masculinos, que acho que vai dar muito pano para manga, né? Mas ele se depara ali com um ambiente que ele fala, uau, não imaginava que isso existia, inclusive que existia essa possibilidade de a gente falar sobre isso, e sem ninguém me julgar e ninguém me zoar. Mas eu falo que quando existe aí um impulso interno, eu vejo que o processo ele é mais acelerado. Quando o cara fala, não, eu preciso de ajuda, eu estou indo pedir ajuda, a questão que eu vejo é que é difícil também saber aonde pedir ajuda, porque eu vou pedir ajuda ou vou falar com um amigo próximo, dependendo dessas relações, e aí existe um padrão, sim, dentro das amizades dos homens, né, é que qualquer coisa, o cara vai tirar onda contigo. Você fala, meu irmão, não tô conseguindo engravidar. Ih, olha lá, ó, tá broxando, não sei o que lá. Já vem uma série de questões que, só põe o cara para baixo, né? Só põe o cara para baixo. Então, eu sou suspeito para falar. Acredito que é, sim, uma das principais ferramentas, a gente pode falar assim, para passar por desafios ao longo das nossas vidas e trazendo aqui para essa experiência, enquanto casais tentantes, enquanto um homem tentante, eu acredito que pode ser bem importante. Inclusive, muitos homens
já fizeram um curso comigo, Gestação em Parto para Homens, que estavam vivenciando essa experiência enquanto tentantes, né, que é muito legal. E aí, Dani, não sei se faz sentido isso que eu vou falar agora, mas casais que vivenciam, e Carol, casais que vivenciam também essa parte, essa experiência, podem também chegar pelo menos um pouco mais consciente dessa maternidade, consciente dessa paternidade, porque já existe ali uma troca, já existe ali uma parceria e inclusive uma busca de conhecimento sobre essa experiência, né? Então, pelo menos os homens que eu conheço que vivenciaram isso, eles chegam já na gestação muito mais abertos, com muito mais energia, inclusive, para ocupar esse lugar da melhor forma possível, né? Pô, só para complementar. Essa questão, Marinho, de arrebanhar ou não, eu entendo que cada pessoa tem o seu momento, tá? Assim que eu descobri o PAP, hoje eu faço parte de 2 redes de apoio. Uma, a galera se abre e conversa, que é o PAP. A outra foi uma rede empurrada, em que existe uma rede de mulheres que aí a doula falou assim, gente, por que não cria uma de homens? E aí foi empurrada, entendeu? As mulheres chegam e falam pro marido, participa lá. E aí os caras participam, mas assim, falam de promoção de fralda, já rolou um papo assim, cara, PlayStation 5, olha a nova temporada de Dark, olha não sei o quê, e aí eu falo assim, pô, cara, minha filha tá com 10 dias e virando o pescoço, cara, isso é coisa da mãe, Daniel, sai pra lá. Sabe? Então, assim, é diferente. Se a gente não tem esse impulso, né? E teve também, quando eu descobri o PAP e eu estava realmente precisando de uma rede de apoio assim, eu chamei todos os meus amigos que eram pais. Na época, estava rolando um questionário, enfim, até que gerou um curso de puerpério para homens. E um dos caras chegou e falou assim, cara, eu não preciso de rede de apoio, não. Ele começou a descascar toda a frustração dele. E aí eu percebi que ele estava sendo brutal exatamente porque na época ele precisou e não teve de apoio. E até hoje eu falo assim, não, cara, não preciso mais de rede de apoio, não, já passei por isso. E eu falei, cara, tá bom, a rede de apoio tá lá o dia que você precisar. E a gente é amigo há 15 anos, esse cara. E eu tô aqui. Então, assim, acabou que ele não entrou pro PAP, mas isso abriu entre ele e eu uma conversa. Então, assim, eu acho que muito mais do que você arrebanhar é você criar um espaço de conversa. Já é o primeiro passo, entendeu? É basicamente isso. Muito bom, muito bom. Porque a gente fala de rede de apoio, a gente pensa num grupo de homens. Mas a rede de apoio é o Dani, é um brother, é você, Marinho, sabe? Que eu posso ligar, cara, olha, nossa, hoje eu tô mal, cara. Tô mal, né? Minha parceira não tá legal, eu não tô conseguindo saber lidar com essa frustração dela, a gente não tá conseguindo lidar com essa situação, eu mesmo estou sentindo isso. Então, isso é rede de apoio, né? Então, eu acho que é uma das mensagens que podem ser bem importantes a gente passar aqui nesse episódio para os homens que estão nos ouvindo, busquem ajuda, né? Busquem a sua rede de apoio, sabe? Vocês não precisam ficar passando por isso, como eu falei lá no início, né? A gente está aqui, existem já, a Carol pode ajudar vocês, né? Que já faz um trabalho muito bonito com mulheres, com casais tentantes, mas existem já vários lugares que podem oferecer esse suporte para vocês. Eu vou ler aqui um outro depoimento do Joe, ele escreveu para a gente e já vai levar a gente para um outro lugar agora. Quando eu e minha esposa decidimos tentar, procuramos um médico para ver se estava tudo certo. A minha esposa já suplementava com ácido fólico e eu passei a suplementar também. Queríamos tentar mais para frente, mas o médico orientou a começar desde já, porque demora. Como não brincamos em serviços, estudamos sobre o período de ovulação e também compramos um teste de ovulação para saber ao certo. Decidimos que deveríamos transar uma vez por dia e de preferência à noite, durante uns 12 dias a 14 dias, começando 7 dias antes do dia da ovulação, teoricamente. Então, de qualquer maneira, estávamos sempre transando todos os dias antes de começar a tentar. Mas no primeiro dia, onde iniciaríamos realmente as tentativas, eu já comecei a pirar de que tinha que comparecer, porque era o combinado, e isso me pesou muito. Do tesão normal que eu sempre tive pela minha esposa, passou para algo que eu tivesse que controlar a minha mente. Medo de não conseguir ficar excitado, essas coisas me perturbavam. Quanto mais perto do dia da ovulação, maior a pressão e mais dificuldade eu tinha.
Minha esposa não entendia como podia acontecer. Eu nunca tive problemas, mas esse fato de ter que ir todo dia mexeu comigo. E quando ia chegando a hora, eu ficava nervoso. E era um trabalho para levantar o menino. Um dia, eu simplesmente não consegui. Foi frustrante. E era um dos dias mais importantes, tipo, o que eu não podia falhar de jeito nenhum, e eu falhei. Conseguimos fazer todos os dias, exceto aquele dia, mas por sorte, conseguimos no primeiro mês e ficamos grávidos. Estranhamente, depois que passou os dias marcados para transar, meu tesão voltou, maior do que nunca. Já estamos indo para o 5º mês. Então, eu gostei muito desse relato, que por mais que ele seja uma experiência muito semelhante à minha, né, a nossa aqui, de engravidar já de primeira, mas eu senti de trazer isso porque traz muito algo que está enraizado em nós homens, que é essa questão dessa virilidade, que é essa questão, né, de ter que comparecer, e quando não dá certo, gera uma frustração. Enfim, um monte de questões que fazem parte dessa nossa masculinidade e que quando foi colocada à prova, vamos dizer assim, né, e de forma natural, de repente, teve ali um processo, em algum momento esse cara não conseguiu ali ter uma ereção, porque é isso, né, que ele está falando, a gente está falando de uma ereção, vem uma frustração muito grande. E eu fiquei viajando no sentido de, cara, imagina quem vivencia muitos meses nessa tentativa, olhando aqui para o homem, né, de não conseguir, e se sentir pressionado também em ter que transar esses dias todos. Eles falam, nossa, a gente não brinca em trabalho. Realmente, quando ele falou, né, transaram 14 dias seguidos, falei, uau, porque realmente perde-se esse romantismo, perde-se esse lado, vira uma coisa mecânica, e isso também pode atrapalhar ali essa experiência. Dani, dentro da sua experiência enquanto homem, você vivenciou algo semelhante? Uma possível frustração de incapacidade, e de essa possível incapacidade também impactar, pelo menos trazer reflexões sobre, e agora, sou homem ou não sou? Que tipo de homem eu sou que não estou conseguindo aqui engravidar a minha parceira? Como se fosse ainda, né, nós que engravidamos a parceira, né, trazendo uma fala, tipo, parece que nós novamente somos o protagonista disso. Enfim, é muito doido isso, né, porque a gente está falando né, começamos aqui o episódio falando, né, de aspectos profundos, de dor, mas o ato sexual, esse momento da relação, dessa concepção consciente, ela também traz várias nuances que eu acho que é importante a gente falar também. Cara, assim, primeiro, o que é ser homem, né? Tem um negócio também de peso de sociedade, né? Que o homem não chora, o homem não cuida, e aí acaba o homem se silenciando em questões como essa, que ele precisaria de um apoio. Obviamente, já aconteceu de não ter ereção, de se cansar, e houve um caso curioso, que quando a mulher engravida, tem uma baixa, geralmente uma baixa de libido. Na primeira gravidez, eu experienciei o contrário, teve uma alta. E eu ainda tinha uma mentalidade de ser o varão, ter que comparecer. Então, entrou num ritmo de relação em que eu estava todo legal, vamos fazer todo dia. E o dia que não compareceu, o dia que cansou, a cabeça pirou, sabe? E aí vem essas coisas, caramba, não sou homem. Caramba, estou cansado. E aí, muito pelo lado de, ok, é legal o parceiro dar apoio, mas a parceira dar apoio também nesses casos. Né? Não só nesses casos, mas a parceira, a gente fala muito do homem de ser parceiro da mulher, mas a mulher também ser parceira do homem. O negócio é uma carga mental imposta que existe para a mulher, que o homem às vezes também precisa de apoio. E assim, ele não precisa pedir, essa é a diferença. A mulher não precisa acordar para dar apoio para o homem, entendeu? Ela já tem isso. E o cara muitas vezes não. Eu acho que está muito enraizado essa crença que, para nós é fácil.
né? Então, assim, nem precisa se preocupar muito com o homem, na verdade. Vamos focar aqui na experiência da mulher, porque para o homem é fácil ter uma ereção, ejacular, e ele fez o papel dele. Como se isso também fosse super fácil, ainda mais de um estado de pressão, né, de sentimentos, de cobranças internas, cobranças externas também, e isso pode impactar bastante, né? Então, isso que você me traz é muito legal, né? De quanto é importante, na verdade, uma parceria de uma forma geral. Claro, acho que se a gente olhar de uma forma mais ampla, talvez as mulheres realmente, nesse momento, precisem de um acolhimento maior, porque é nelas, ainda mais se tem intervenções, se tem um processo, se tem tratamento, é no corpo dessa mulher, obviamente. Mas existe o outro lado também que pode se sentir super pressionado, inclusive, nessa questão do sexo. No relato, né, do Joe, ele fala, né, a mulher parceira dele falou, nossa, mas tipo, isso nunca aconteceu, né? Como assim? O que está acontecendo? Isso acaba, cara. Então, são questões que estão enraizadas realmente, tipo, pra gente é fácil, a gente também tá pronto e a gente tem que estar pronto e disponível a qualquer momento. E é importante, Thiago, exatamente os homens se abrirem, sabe? Eu não sou uma máquina. É muito importante isso. Para poder lidar bem com situações assim, muitas vezes culturalmente, né? A mulher também, pô, e aí, caraca, você não é homem, sabe? E aí entra realmente na parte do casal, abrir a caixa preta lá, abrir o relacionamento e se conhecer melhor e se desfazer desses conceitos e criar os próprios conceitos, né? Eu acho que é bem isso, assim. Carol, te vem algo em mente que você queira compartilhar com a gente em relação a esse relato do Joe e a isso que a gente está comentando aqui? Sim. Então, eu deixei vocês falarem porque é uma parte muito particular do homem mesmo, né? Essa questão. A mulher só espera, né? Ela só está pronta ali. Eu acho que a posição mais fácil nesse caso é a da mulher. Mas é como eu disse, assim, é um momento muito cheio de emoções que a gente foge do controle. E eu passei por isso tudo, né? Dessa questão de programar os dias, de saber, né, qual que era o período que eu ovulava e de ter as relações naqueles dias, né? Eu sei que tem mulheres que controlam até o horário, que tem a questão até da temperatura hormonal, como eu disse. Então, assim, o que eu acho disso tudo hoje, né? Passando depois disso, porque a gente tem que compreender que a gente só tem uma visão clara quando passa, depois que passa, né? Porque enquanto isso tudo está acontecendo, só tem medo e insegurança, né? Então, essa questão, assim, tem que fazer isso, de programar, de fazer como o relato do Daniel também. Então, assim, eu vejo isso tudo de forma muito disfuncional. Sabe, disfuncional em que sentido? Tudo que é exagerado demais está fora do equilíbrio, né? O equilíbrio não está nem para o mais nem para o menos, ele é o equilíbrio mesmo. E quando a gente está nessa vibração, não funciona mesmo, né? As coisas não fluem. Eu, particularmente, tentava não ficar muito bitolada com isso tudo, com essas informações todas que existem, de que faz isso, faz aquilo. Mas é lógico que, como eu sou muito curiosa, então eu entro, eu pesquiso, e eu sei que tem muita gente que faz isso. E aí acaba tendo acesso a essas informações e tenta praticar tudo, né? E acho que o meu equilíbrio, ele aconteceu realmente quando o meu marido falou para mim, Carol, para mim não funciona assim. Então não adianta querer esperar que eu tenha uma postura, porque não vai funcionar assim. É lógico que quando você sabe da data e tudo, tem um esforço de ambos os lados. Mas eu acho que o equilíbrio a gente encontrou depois de muitos anos, foram quase 5 anos. A minha médica falou assim, olha, Carol, você ter uma relação todo dia, isso vai baixar a qualidade do sêmen também. Então, o ideal seria que você fizesse isso um dia sim, um dia não, né? Mas sem muita pressão, porque também existe um tempo de sobrevivência do sêmen dentro do seu útero. Então, a temperatura do seu corpo já vai cuidar de fazer isso. Então, você tendo relação um dia sim, um dia não, isso também vai facilitar o processo. Mas é óbvio que isso é muito, muito, muito complicado. A gente ter essa visão clara e tranquila, assim, não é um processo muito natural. Mas, se possível, eu acho que tem que ter essa prudência, né, de não levar tudo muito ao extremo, de tentar encontrar o casal, o seu equilíbrio. Eu acho que assim dá certo, uma hora vai acontecer.
Sim, eu ouço de alguns casais, por exemplo, e aí existe até uma explicação fisiológica para isso, né? Depois que esses casais eles desencanaram por algum motivo, ela fala, quer saber? Vamos relaxar, vamos se entregar aqui, quando vier, veio. E aí eles saíram dessa mecanização dessa relação sexual e voltaram a ter prazer. E principalmente a mulher reencontrou o orgasmo, porque a partir do momento que vira tão mecânico, né, essa transa, normalmente é isso, tipo, tá no momento certo, na hora certa, vamos lá, rapidinho, gozei, pronto, né? Acabou, é isso, porque virou algo mecânico. E aí esses casais, de repente, saem numa noite, se soltam, esquecem dos problemas da vida, tem uma noite maravilhosa, e essa mulher, principalmente, chega ao orgasmo, e aí acontece a fecundação. Fisiologicamente falando, sempre que a mulher chega ao orgasmo, tem um pico ali de uma série de hormônios, principalmente de ocitocina, que faz uma contração intrauterina, e isso pode ajudar também à fecundação. Ou seja, a qualidade, o prazer pode também, não é determinante, senão as pessoas não engravidariam assim também a qualquer momento, mas que pode influenciar. E ouvindo você falar, Carol, me vem isso também, né? O quanto é importante a gente ter essa saúde mental também, mas essa saúde na relação, em buscar o prazer, né? Tentar trilhar esse caminho do prazer, por mais, como já disse, que quando a gente está ali no meio, no olho do furacão, é muito difícil ter essa percepção, e dependendo da história, a gente falar de prazer para quem tá lidando com luto, para quem está lidando com frustrações, para quem está lidando com dor, é quase que uma coisa utópica, mas eu acho importante a gente trazer isso também, né? Sem dúvida, imprescindível esse equilíbrio, né? Eu acho que para todo mundo. Bom, vamos ouvir aqui agora. Mandei uma pergunta para 2 profissionais. Um é o Dr. Felipe Favoretti. Ele faz um trabalho incrível de pré-natal do homem. E o Gil, que é um terapeuta ayurvédico que atende casais. E eu perguntei para eles, na sua experiência, quais são as principais causas da infertilidade do homem e ou dificuldade para engravidar. Vamos ouvir o que eles falaram. Salve, pessoal. E aí? Tiago Koch, homem paterno, obrigado pelo convite. Eu sou o Dr. Felipe Favoretti, médico, ginecologista obstetra, criador do Paternatal, o pré-natal do pai. Estou muito feliz em participar. Falando, então, de causas de infertilidade. O podcast de hoje é sobre tentantes. Vamos lá, o homem também é tentante. Saber que quando o casal não engravida, né, a gente encontra fatores ligados ao masculino, ao homem, em 1/3 dos casos, né? Então a gente chama de fator masculino. Lembrar que a investigação desses fatores masculinos ele é ligado basicamente à realização de um espermograma. O espermograma, que é a contagem de espermatozoides, né, no líquido seminal. E o espermograma, ele na verdade não reflete só a fertilidade desse homem, mas ele reflete a saúde desse homem de uma maneira geral. E aí, quando o espermograma vem alterado, a gente parte para a investigação de outras causas. Na verdade, são as causas possíveis, né, de infertilidade masculina. Então, vamos começar falando da mais comum. As causas de infertilidade masculina, a gente separa em causas centrais, na verdade, 1 a 2% dos casos. São aquelas situações em que o hipotálamo e a hipófise não produzem os hormônios que deveriam estimular o testículo, a produção não só de espermatozoides, mas também os hormônios masculinos, né? Então são causas ditas centrais, são raras. A gente tem as causas testiculares de infertilidade, essa sim, 30 a 40% dos casos, está entre as causas mais comuns de infertilidade como um geral. E eu queria chamar a atenção aqui para uma situação que é chamada varicocele. Varicocele, na verdade, é o desenvolvimento de varizes no testículo. É muito mais comum no testículo esquerdo do que no testículo direito, por uma questão anatômica. E o que é mais importante na varicocele é que é um diagnóstico clínico, precisa basicamente de exame físico, talvez um exame ultrassonográfico do testículo com Doppler, e é uma causa de infertilidade reversível. Então, se você tem as varizes, sim, quando a gente opera, a gente pode melhorar muito a qualidade espermática, e um homem que tinha dificuldade, né, em engravidar, pode sim se tornar pai.
A varicocele causa infertilidade, na verdade, porque aumenta a temperatura do testículo e a síntese do espermatozoide ela necessita estar de 1 a 2 graus abaixo do corpo, da temperatura corporal. Vamos falar também das causas não só centrais, das causas testiculares, mas vamos falar daquela alteração dos ductos que transportam, os espermatozoides. Vou chamar aqui de causas canaliculares ou distúrbios no transporte de sêmen. Chamo atenção aqui para as doenças sexualmente transmissíveis, em especial o gonococo e a clamídia, que podem gerar obstrução nesses ductos que levam o espermatozoide do testículo, passando aí pelas vesículas seminais, próstata e a ser ejaculado. São causas também relativamente frequentes de infertilidade masculina, em torno de 10 a 20%. E sim, a gente tem causas idiopáticas, que são aquelas causas em que, embora até o próprio espermograma esteja normal, aquele homem e aquela mulher, a gente sempre fala que infertilidade não é do homem nem da mulher, uma alteração do casal, a gente não sabe por que acontece. Causas idiopáticas também não são tão raras, em torno de 30% a 40%. Queria mais uma vez agradecer e botar à disposição e pedir o pessoal aí, sigam o Paternatal no Instagram, nas redes sociais. Grande abraço e obrigado. Grande Felipe, muito bom, muito bom. Felipe trazendo aí então um olhar bem fisiológico, das possíveis causas de infertilidade do homem. E vamos ouvir agora o Gil, que traz já uma visão mais holística dentro de uma perspectiva da Ayurveda. E eu, enquanto naturólogo, sempre vou trazer alguns conteúdo também com outras visões, além dessa visão fisiológica e médica. Então vamos saber o que ele tem para dizer desse lugar do homem nesse cenário. Olá a todos e todas, meu nome é Gil, eu sou terapeuta Ayurveda e quero compartilhar aqui um pouco da visão que eu tenho com a minha experiência com a Ayurveda, minha experiência clínica com a Ayurveda, relacionado a homens que experienciam alguma forma de infertilidade ou que estão nessa busca ou com alguma dificuldade de engravidar. É interessante assim, porque o tecido reprodutivo no homem, ele produz uma essência doce e fria. E por isso ele fica fora do corpo, os testículos, para preservar essa essência doce e fria. E essa essência doce e fria do tecido reprodutivo, ele está muito ligado com um lugar de autocuidado, da gente preservar, da gente se nutrir, da gente ter uma boa limpeza do nosso corpo, uma boa nutrição. Então eu vejo na minha experiência clínica que os homens enfrentam uma dificuldade muito grande de se dar espaço para esse olhar de autocuidado. Autocuidado com a saúde é, de alguma forma, lidar com a nossa vulnerabilidade, perceber os limites do nosso corpo, perceber as necessidades de nutrição, tanto no sentido do afeto, do gesto, que tipo de gestos e afetos me nutrem. Eu vejo que é muito comumente os homens, de modo geral, buscarem uma forma idealizada de nutrição, o que eu como para estar assim, ou hábitos que eles mantêm. E isso no campo do afeto também. Muito pouco espaço para sentir, para perceber o que nutre. E quando a gente vai para esse espaço de nutrição e sentir, de alguma forma a gente está lidando com a nossa vulnerabilidade, a gente está se expondo, a gente está se percebendo o que a gente precisa se cuidar, que a gente tem limites, que a gente tem bordas, que a gente precisa do outro, que o outro precisa da gente. Então eu vejo que essa energia da fertilidade é uma energia de levar a nossa potência para o mundo. Eu sinto que nós fomos muito pouco educados em como levar a nossa potência masculina para o mundo, sem que ela seja invasiva simplesmente, sem que ela seja violenta, uma potência que pode ter ternura, uma potência que pode ter vulnerabilidade. E isso, de alguma forma, alimenta essa energia, dá espaço para esse alimento, para esse autocuidado, para esse olhar para a gente mesmo. Então, na minha visão, esse é o aspecto essencial, assim, como um primeiro passo para esses homens que estão buscando a fertilidade ou que são tentantes da paternidade, é olhar para si, se cuidar. Eu adoro o Gil. Gil, abraço, meu amigo, muito obrigado. Felipe também, muito obrigado. Visões diferentes, distintas, o Felipe trazendo realmente aí, eu acho, de uma forma muito clara, as principais causas fisiológicas que podem fazer com que o homem tenha dificuldade
nesse processo de fertilidade, e o Gil trazendo aí, reforçando algo que a gente veio conversando aqui ao longo desse episódio, da necessidade de olharmos para dentro, de nos vulnerabilizarmos, de focar no cuidado, no autocuidado, em servir, em tudo isso que, de uma forma resumida, assim, envolve um dos principais valores aqui do Projeto Homem Paterno e do Papicast, que é mergulhar nas nossas construções de masculinidades e quanto isso impacta também a nossa fertilidade e tudo que envolve isso. Então, eu fico muito feliz de a gente estar aqui. Quero ouvir você, Carol e Dani, em relação a esses relatos, essas falas aqui desses profissionais. Se tem alguma coisa que vocês queiram complementar? Então, eu acho extremamente relevante e importante a gente ter um olhar da medicina próprio para a investigação do homem, assim, sabe? Eu acho que é um olhar novo, eu ainda não tinha visto trabalho sendo feito assim. Provavelmente deve ter, né, vários, mas assim, eu não tinha, e parabenizo aí o doutor por isso, porque nós precisamos mesmo, assim, sabe, renovar, inovar esse nosso olhar para essa questão da paternidade, para a funcionalidade, né, para a função do homem, que, como o Daniel disse muito bem dito, ele também é um tentante, ele também participa, ele também é pai desde o momento que se deseja, né? Então, eu só tenho a parabenizar esse trabalho aí, quero poder segui-lo também, porque faz muito sentido para a gente ter esse olhar. Muito bom. E você, Dani? Cara, eu acho realmente fantástico, porque a gente precisa de mais médicos assim, tanto quanto o Felipe Favorelli, quanto o Gil, sabe? Eu acho que vale muito, principalmente porque os dois têm visões diferentes, mas essas visões, elas são complementares. Perfeito. Então, assim, quando ele fala, principalmente da varicocele, foi por algo que eu passei e que é tão comum e é simples, é uma operação simples que resolve, remete muito a esse recado de que papais tentantes, vamos nos cuidar também, sabe? Eu tive, essa foi a última barreira que eu tive que quebrar, porque a Camille já tinha feito todas as investigações, minha esposa, e eu não. E ela ficava, vai no médico, procura um médico, e eu demorei 1 ano para isso. E hoje não, hoje eu vou ao médico direto. Ela não precisa nem me pedir, nem me lembrar, porque adiou por 1 ano a realização desse sonho que é ter a filha aqui nos braços, sabe? E era reconhecer, né? E era um passo, vamos dizer assim, simples, né? De falar, na verdade, mas de reconhecer que o problema pode ser comigo. Isso, exatamente. Por incrível que pareça, dentro da cabeça do homem, nossa, que absurdo, né? Mas será que sou eu? Exatamente. Como é difícil a gente chegar nesse lugar, né? Será que sou eu? É uma prepotência mesmo, né? Não se deixe vulnerável, né, cara? Eu acho que é isso. Então, assim, é importante, sim, e tem a ver com autoconhecimento, tem a ver muito com o que o Gil falou, do conhecer o próprio corpo, de se cuidar. Então, assim, está realmente tudo ligado com o que a gente falou. Até excelente os dois. Carolina, esses tratamentos, tanto masculinos como femininos, eles estão disponibilizados no SUS? Veja bem, os tratamentos clínicos de disfunções, tanto homens quanto mulheres, sim, eu acho que eu não tenho uma listagem do que tem, do que não tem no SUS, mas eu acredito que sim. O que não há no SUS, ou há restrições para se obter, é o tratamento de fertilidade, né? Esses realmente envolvem algumas questões aí, eu sei que já tiveram mais aberto no passado, agora tem mais restrições com relação a isso. Boa sua pergunta, porque na verdade, assim, uma coisa importante da gente estar, né? Somente 2% dos casais que passam por problemas de infertilidade têm acesso ao recurso de tratamento, né? 2%? 2%. Uau. 2%. Isso, e a gente está falando aí de pessoas, inclusive, muito mais privilegiadas, né? Olha, quando eu comecei os nossos movimentos, assim, de apoio a essas mulheres, o que eu mais ouvia era assim, nossa, eu consigo uma ajuda para o meu tratamento, porque isso é no SUS, o SUS não oferece, né, a gente não tem condição de pagar. Então, assim, isso é muito triste, né, gente? Assim, uma das funções,
eu acho que eu comentei com vocês que eu sou vice-presidente da ABRAV. A ABRAV, uma das funções dela é tentar aproximar o casal desse sonho, sabe? Porque a gente não tem os números assim exatos para a gente quantificar isso na população, para ver quantas pessoas deixam esse sonho pelo caminho, né? Quantas pessoas deixam de ter acesso a isso. Então, assim, vale a pena a gente tentar realmente fazer algo, servir a nossa humanidade nesse sentido, porque são muitos traumas, né? Muitos comportamentos que se desencadeiam em virtude dessa não realização. Então é isso, marujos e marujas. Falamos, ouvimos, sentimos, nos abraçamos aqui, por mais que tenha sido somente de forma virtual ou por uma onda sonora. Terra à vista! Estamos chegando, então, ao final dessa jornada ao universo dos tentantes, dos casais tentantes, das mulheres tentantes, dos homens tentantes. Quero agradecer a todos que enviaram os relatos, e aí só frisando que a gente recebeu muitos relatos, infelizmente não conseguimos trazer todos aqui, mas a todos que enviaram os relatos, sintam-se fortemente abraçados, agradeço de coração. E quero agradecer demais você, Carolina Vieira, pela presença, Marujão Dani, ao Marinho da Agência Dindom, responsável aqui pela produção desse podcast, a Babo Design, que vem oferecendo também um suporte muito legal. Dani, quer deixar um recado final aqui para os marujos e marujas? Com certeza. Obrigado aí, Tiago, Marinho, Carolina, né, a todos que participaram aí, os médicos, os relatos, muito importante. Aos tentantes, acho que a gente falou tanto, cara, eu já fui e no futuro, quem sabe, eu posso ser tentante de novo. É isso, é correr atrás de informação, se necessário buscar segunda opinião, procurar rede de apoio, porque a gente está aqui para isso. E se tiverem vontade, sigam lá, @papai.parceiro, Instagram, que o perfil recém-nascido também, nasceu junto com a minha filha praticamente, e a gente vai compartilhando aí as parcerias que forem acontecendo. Um beijo, um abraço para vocês e muito obrigado, gente. Valeu, Dani. Carol? Olha, estou extremamente feliz de ter participado disso e de ver que existem construções que se assemelham àquilo que a gente entende como o ideal para se viver. Parabéns pelo podcast, viu, Tiago, pela iniciativa. A gente sabe quão trabalhoso quanto desprendimento a gente tem, e eu tenho certeza que esse é o sentido desse serviço. E quanto mais a gente faz, mais abundante a vida fica. Então, muito obrigada por ter me convidado. Me coloco sempre à disposição para o que vocês precisarem, todos vocês. E o Daniel também estou à sua disposição. O que eu puder ser útil, o que eu puder ajudar, agregar, vamos nos apoiando, vamos seguindo, porque eu acho que esse é o caminho, né, que a gente tem que trilhar, tá bom? Muito orgulhosa, muito feliz. Meu Instagram pessoal, Carolina Vieira, _rosa. Sigam também a ABRAF, porque a ABRAF é uma associação nova que acabou de ser construída, vamos dizer assim, constituída. Estamos lapidados de pessoas com histórias incríveis constituindo esse processo. Temos muita coisa nova para poder ajudar e servir esse pessoal também. É abraf.brasil, tá? Então é isso, meus amigos. Não esqueçam de seguir no Instagram, podcast PAP. E se rolar, contribuam também aí com a sustentabilidade desse projeto. Tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, onde qualquer um pode colaborar quanto quiser. Sintam-se fortemente abraçados e até semana que vem. Valeu!